Mano, a parada é o seguinte, por que os clubes odeiam o Mundial? Pior que eu já ouvi isso várias vezes, mano. E agora eu vou ver esse vídeo porque eu tô curioso pra saber. O Mundial é para os clubes o que um app de delivery é para restaurantes. Uma plataforma que gera receita sem ser dona do local, dos insumos nem dos cozinheiros. Na Copa do Mundo participam mais de 1.200 Quero ver jogadores. Nenhum essa, deles mano. responde à FIFA nem às seleções participantes. São os clubes que, em última análise, pagam os salários e sustentam os luxos incríveis de que desfrutam ao longo do ano. No entanto, ao contrário da indústria alimentícia, onde a maior parte do dinheiro vai para quem prepara a comida, no caso do Mundial, praticamente 100% fica com a Federação Internacional. Embora também seja verdade que os clubes têm algumas razões para que seus jogadores participem do torneio. Se nos colocarmos no lugar do jogador, não há dúvidas. Defender as cores do seu país é o sonho máximo. Imaginem se Harry Kane dissesse: prefiro ficar fazendo a pré-temporada com o Bayern de Munique e não ir. No caso ele tá dizendo que pro clube do Bayern ia ser melhor, eles iam gostar, né? Pelo menos é assim que eu tô entendendo, né? Tipo, se ele falasse que não queria ir, daí o clube do Bayern queria dizer que ele não ia se machucar, né? Não corria o risco de se machucar. Jogar pela Inglaterra? Uma verdadeira loucura. Quem, com certeza, adoraria ouvir essas palavras é, de fato, o clube alemão. Seus interesses Ó, são bem distintos dos jogadores. Para eles e para todos os clubes em geral, o atleta é um ativo. E dizemos isso no sentido mais literal da palavra. Ele tem um valor claro que é registrado nos livros contábeis e se modifica ao longo do tempo. A forma como a instituição recupera o investimento que faz é bem clara, ganhando títulos, ou melhor, ganhando títulos nas competições de que participa. Porque, até onde sabemos, a Copa do Mundo ainda não permite algo como FC Barcelona versus Seleção Brasileira. Esses encontros continuam reservados para o exótico mundo dos amistosos, como foi o caso de 1999, quando de fato ocorreu esse jogo no Camp Nou. O problema que as equipes têm é que os jogadores, como ativos, vêm acompanhados de um risco muito claro, a lesão. Se foi isso que eu falei. Se ele se lesionar agora, isso que eu quero saber. Se ele se lesionar, o que acontece? A federação paga ou indeniza o time? Isso eu quero saber, mano. ele não puder jogar, o valor dele cai automaticamente. É como se vocês comprassem uma máquina que deveria durar sem problemas por 5 anos e, em um mês, parasse de funcionar. Nessa mesma linha, uma coisa é quebrar enquanto se fabrica o produto para o qual a adquirimos, e outra bem diferente é um terceiro nos pedir emprestada e estragá-la. Isso é a Copa do Mundo, o amigo que te pede o ativo por um mês e não pode garantir que o devolverá sem algum inconveniente. Sobretudo se a máquina tiver sentimentos e fizer o impossível para jogar. Basta analisar o caso de Ângel Di Maria. No Copa do Mundo FIFA de 2014, enquanto o Real Madrid lhe pagava o salário de julho, o argentino estava diante da possibilidade de jogar a final da Copa do Mundo com a Albiceleste. Mas havia um problema. Ele mesmo sabia que chegava a 90% da sua capacidade devido a uma lesão leve. Se jogasse a partida, a situação poderia piorar muito nos próximos meses. E ele, de fato, queria. Sabem quem não queria? Exato! O Real Madrid. Sua lógica era bem simples. Se sua saúde física fosse afetada, não só não poderia ser utilizado pela equipe, mas seu valor de mercado cairia muito. Por isso, pouco antes do jogo decisivo, um membro da comissão técnica da seleção se aproximou de Ângel Di Maria com um envelope e uma carta com o timbre do Casa Branca. O clube o estava forçando a desistir de disputar o jogo mais importante de sua carreira para preservar sua integridade física. Lembro-me de quando recebi a carta do Real Madrid. Rasguei-a antes de abrir, disse o jogador, e acrescentou: imediatamente entendi o que Caraca, o cara já sabia que ele não queria que ele jogasse já. Ele nem abriu a carta e foi logo rasgando. estava acontecendo. Todos tinham ouvido os rumores de que o Real Madrid queria comprar James Rodrigues depois do Mundial e eu sabia que queriam me vender para dar lugar a ele. Então, não queriam que o jogador se machucasse. Rapaz, o Real Madrid sempre tem uma carta na manga, né, bicho? Caraca. Antes de ser vendido. Era assim tão simples. Esse é o negócio do futebol que as pessoas nem sempre veem. Bem, aqueles que nos seguem provavelmente veem um pouco mais que os outros. A realidade é que se nos colocarmos no lugar do clube, faz sentido. Foram eles que investiram no jogador, o fizeram competir no mais alto nível e, em última instância, corriam o risco de sofrer todo o impacto negativo da lesão. Ângel Di Maria não jogou aquele jogo e foi para o Manchester United assim que o evento terminou. Certo? Falando da Copa Caramba, eu tinha até esquecido que ele tinha jogado no Manchester United, né, bicho? Poucas pessoas lembram disso, mano. Eu tinha até esquecido disso aí, já que o Di Maria tinha ido pro Manchester United. do Mundo, viram que sempre que a Copa se aproxima, alguém no trabalho diz: vamos fazer um bolão, uma aposta ou o termo que usam no seu país para o famoso torneio de palpites? Bem, eu tenho a solução ideal. Bom, não eu, mas a Human, o aplicativo tudo em um de recursos humanos que termina em um empate de 1 a 1. Já veremos. O interessante é que
grátis, com uma implementação Ah, isso aqui é rápida e só... suporte dedicado durante todo o campeonato. Então, se você acha que sua empresa pode ser nível para a grande celebração do Ah, futebol isso aqui era global. só... Voltando à relação dos clubes com o torneio, as lesões foram uma constante na história deste evento. Talvez a mais relevante para o que exploramos aqui seja a de Michael Owen no Copa do Mundo FIFA de 2006. Com apenas 1 minuto de jogo contra a seleção sueca, o vencedor da bola de ouro fez um passe lateral e o seu joelho direito disse: basta, ruptura do ligamento cruzado anterior. Eita Obviamente, quem não caramba. estava nada contente, além do próprio futebolista, era o Newcastle United. A instituição tinha pago 25 milhões de euros pelo jogador um ano antes. Não só ficou fora de campo por quase um ano, afetando o desempenho. Ah, então é por isso que os clubes não gostam do Mundial. Ah, mas eu pensei que era aquele Mundial que teve agora, o Super Mundial, né? É o Mundial de clube mesmo, né? O Mundial, eu pensei que era o Mundial de clube, né? Na verdade, mas o que é o... Também, né? Os dois Mundial, né? O Mundial da seleção e o Mundial de clube, né? Que os times não gostam. Da equipe, como também tiveram que continuar pagando o seu salário. Devido a essa situação, o clube foi diretamente à FI e à FIFA para exigir uma indenização. Suponho que não eram tão amigos como no exemplo da máquina que vimos antes. O interessante é que, naquela época, não havia... Ah, era isso que eu queria saber. Se, tipo assim, o cara se machucasse, a instituição da Copa do Mundo ou da Copa Mundial de Clube ia indenizar, pagar alguma coisa. Isso que eu queria saber. uma norma clara sobre como proceder nessas situações. A priori, a FIFA não tinha grandes obrigações a cobrir. Após um longo ano de disputas legais, as partes chegaram a um acordo e os Magpies foram compensados com um pagamento próximo de 10 milhões de dólares. A chave é que isso marcou um precedente para tudo o que viria depois. Uma vez que alguém consegue tal compensação, é questão de tempo até que os outros se alinhem para pedir o mesmo, sobretudo se levarmos em conta a epidemia de lesões que estamos vendo nas últimas temporadas. De acordo com um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, Copa do Mundo FIFA de 2022 acumulou um total de 83 baixas que impediram participações em confrontos posteriores. Isso representa cerca de 2 lesões e meia por seleção. O pior é que, mesmo que o jogador não se machuque, isso continua a representar um impacto negativo no seu desempenho na equipe. Pesquisadores das universidades de Extremadura e Córdoba, em parceria com a La Liga, elaboraram um relatório de desempenho físico referente à temporada 22-23 e ao torneio do Copa do Mundo FIFA de 2022. Dos 582 jogadores analisados, 83 viajaram para a Copa do Mundo. O que encontraram ao distinguir esses dois grupos foi revelador. Antes do evento, não havia grandes diferenças de desempenho entre os dois grupos, mas após o torneio global, os participantes voltaram consideravelmente mais cansados aos seus clubes. Foi demonstrado que aqueles que ficaram em casa cobriram distâncias em campos significativamente maiores e aproveitaram melhor suas velocidades baixas, médias e altas, inclusive aumentando seu próprio desempenho em relação à primeira metade da temporada. Vendo tudo isso, a conclusão parece ser muito clara, que ter seus jogadores convocados para a seleção nacional não é uma boa notícia, ou pelo menos parece, já que correm mais risco de se lesionar e, eventualmente, chegarão mais esgotados. Mas e se eles forem bem? E se jogarem incrivelmente e todo mundo... Ah, isso eu queria saber também. E aí? Só falou do lado ruim e se jogar bem, sem se destacar. Aí eu acho que os outros times vão ficar de olho nele, né? Os outros times vão ficar de olho nele e vão querer comprar ele, começar a querer ofertar alguma coisa do tipo assim que eu penso, né? descobrir o talento que tem. Aí, a coisa já é diferente. Para entender o que pode acontecer nesse cenário, voltemos por um segundo a Ángel Di Maria. Sua saída efetivamente abriu espaço para a chegada de James Rodrigues. E assim como não foi por acaso que o argentino não disputou o último jogo do Mundial, também não foi por acaso que o colombiano tenha chegado justamente ao fim do evento. Basta lembrar que ele foi o artilheiro do torneio e, para muitos, merecedor do prêmio de melhor jogador. A Copa do Mundo tem um poder muito concreto, o de colocar os jogadores num pedestal e, consequentemente, aumentar consideravelmente o seu valor de mercado. Se o futebol é um shopping, o Mundial é a melhor vitrine que se pode conseguir. O Real Madrid acabou desembolsando 75 milhões de euros pela sua transferência. Obviamente, o desempenho no AS Mônaco era mais do que bom, e já se sabia o nível que ele tinha. Mas o torneio de seleções foi fundamental. E não somos nós que dizemos, foi dito por um campeão do mundo que conhece muito bem os corredores do Real Madrid. Referimos-nos a Jorge Valdano. Ah, você tá falando do Cristiano Ronaldo. Em seu livro Futebol, o Jogo Infinito, dedica várias linhas a essa contratação e faz referência a que teria sido quase impossível que ela se realizasse sem que James Rodrigues fizesse um grande mundial. Ter um ótimo mês de julho, ou dezembro, no caso do Catar, pode mudar para sempre a carreira profissional de um futebolista. O mesmo com o Mbappé em 2018. O AS Mônaco, que estava novamente em cena, recebeu 145 milhões de euros do Paris Saint-Germain por um jovem de 19 anos, campeão do mundo e melhor jogador jovem do torneio. A mesma situação ocorreu no Copa do Mundo FIFA de 2022 com Enzo Fernandes. O jogador chegou quase por acaso, tendo estreado na seleção apenas 2 meses antes do torneio. O que ninguém esperava é que depois de herdar o prêmio de Kylian Mbappé como melhor jogador jovem, o Chelsea FC pagasse 121 milhões de euros para contratá-lo. Caraca, mano. O Chelsea pagou 121 milhões nele, bicho. Caraca.
O padrão é bem claro. Grandes equipes pagam valores exorbitantes por jovens jogadores que se destacaram na última Copa do Mundo. E aí está a chave do efeito de revalorização. Além de certas exceções, como a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus em 2018 por 112 milhões de euros, o Mundial é um mercado de produtos jovens. As equipes vão em busca dessas joias que acabaram de se destacar no maior palco do mundo. É claro que, com a tecnologia atual, é muito difícil que esses grandes clubes não conheçam quem pode ser uma figura. Ah, por um lado, o time acho ruim. Tem a parte ruim e tem a parte boa também, né? A parte ruim é que eles não querem que se machuque. E a parte boa é que se ele jogar bem, se destacar, o valor do mercado deles aumenta. E isso, tipo assim, igual o caso de Maria, que já tava querendo vender ele. Então, os caras pegam e estiver jogando aí, pá, o cara jogou umas partidas boas ali, não se machucou. O valor do mercado dele já vai aumentar, já duplica, né? Sei lá, aumenta mais um pouco. Promissora. Mas, até o evento, são justamente isso, uma potencialidade. O que a competição faz é validar esses e outros aspectos, como, por exemplo, o desempenho em jogos decisivos. Com isso, se trata de clubes com particular ênfase em vender jogadores, não há nada melhor do que seus jogadores serem convocados para a Copa do Mundo. Ó, foi o que eu falei também agora, né? Tem um lado ruim e um lado bom, né? O torneio parece ter duas faces. Por um lado, a capacidade de catapultar figuras à estratosfera e, por outro, a possibilidade de que muitas delas se lesionem no caminho. O segundo ponto é particularmente preocupante para quem já é uma estrela consolidada. A probabilidade de o Real Madrid vender Vinícius Júnior porque ele fez um bom torneio com a seleção brasileira é realmente muito baixa. São justamente eles que eventualmente compram os jogadores, não quem os vende. O risco de que se lesionem, por outro lado, está latente e, por isso, as grandes instituições que costumam ter os futebolistas já considerados os melhores do mundo ficariam encantadas de poder impedi-los de ir à próxima Copa do Mundo. Então, a última pergunta é: por que não podem fazê-lo? Se, no fim das contas, o contrato de trabalho é com eles, não com a FIFA. O certo é que no início dos anos 90, sim, podiam fazê-lo. Sempre que um jogador queria ir à seleção, tinha de pedir por favor para o deixarem. Tal era o poder que os clubes tinham na época que, quando um jogador terminava o contrato, a instituição podia reter o passe e impedi-lo de ir para outra equipe. Tudo mudou com a famosa Lei Bosman em 19... Caramba, o cara, a gente não podia. Tinha que implorar pra. Antigamente, quando. Não sei, né? Se era. Tinha convocação, quando tinha convocação, aí os caras tinham que pedir pro clube pra poder jogar na seleção. Caraca, era a onda, viu, bicho? Os caras que jogavam futebol alegria, os melhores times do. Os melhores seleção do mundo, ele não podia. Aí se o cara falasse que não. Aí o cara, acho que o cara ficava com raiva e não. No clube nem ia querer jogar direito, né? 1995. Ela equilibrou a balança a favor dos atletas e deu-lhes muito mais poder na tomada de decisões. Desde aquele momento, a participação nas seleções nacionais entrou em um terreno bem menos claro. Tecnicamente, não podiam obrigá-los a não ir, mas, ao mesmo tempo, tinham um contrato de trabalho vigente que servia de base para apresentar certos argumentos contrários. Para evitar que tudo virasse um caos, em 2001, a FIFA redigiu o regulamento sobre o estatuto e transferência de jogadores. Nele, entre tantas outras coisas, procurou-se equilibrar a distribuição do poder entre clubes, federações e futebolistas. Foi uma espécie de pacto de paz. As equipes se comprometeram a ceder jogadores sempre que a Federação Nacional organizasse o calendário e garantisse que não houvesse conflito entre os diversos eventos ao longo do ano. Por isso, além dos mundiais, as famosas datas FIFA também devem ser respeitadas pelos clubes. A situação era ideal para a FIFA. Havia garantido todas as estrelas e não tinha uma obrigação econômica clara para com os clubes. No entanto, com o passar dos anos, isso foi mudando. Uma peça fundamental foi o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge. O alemão fundou e presidiu a European Club Association, a Associação de Clubes Europeus. Tal instituição representa os interesses dos clubes. Esses caras da Europa mais. Os caras inventam essas fitas aí, né, cara? Que eu fico na onda às vezes, bicho. Perante a UEFA e a FIFA. A contribuição de seu fundador ficou bem clara no comunicado da própria associação. Durante seu mandato, Karl-Heinz Rummenigge alcançou marcos importantes. Entre eles, destacam-se reformas pioneiras no calendário internacional de jogos, visando proteger melhor os interesses dos clubes, a obtenção de financiamento dos principais torneios internacionais, como a UEFA European Championship e a Copa do Mundo FIFA, em benefício dos clubes, e os primeiros programas de seguros para jogadores em serviço internacional, garantindo sua proteção durante competições cruciais. Aqui está tudo o que vocês precisam saber. O que se consolidou foi que a FIFA recompense os clubes por ceder os jogadores para essas competições. Ah, igual ele tava falando ali, pô. Se o cara tá dizendo pra compensar, né, o jogador. Caso ele se machuque, aconteça alguma coisa, a FIFA vai ter que, acho que, arcar com algum custo, né, alguma coisa pra o clube não sair perdendo, ficar só pro clube, né?
O valor exato foi mudando ao longo do tempo. Para a África do Sul, 2010, foram alocados 40 milhões de dólares, valor que subiria para 70 milhões no Brasil, 2014. Na Rússia e no Catar, o montante subiu significativamente, com 209 milhões destinados a cada edição, ou seja, 198% a mais. Para 2026 e 2030, houve novo aumento, totalizando 335 milhões em cada edição. Obviamente, parte desse aumento se deve ao aumento do número de seleções, considerando que agora haverá 48 equipes. No momento de gravar este vídeo, o número de jogadores passou de 832 para 1.248, uma verdadeira loucura. Agora, o importante não é só o valor final, mas como ele é distribuído, porque claramente não são os mais de 1.000 jogadores que saem de 3 ou 4 clubes. Sobretudo porque, a partir de 2026, o programa prevê o pagamento a clubes que cederam jogadores, mesmo para as eliminatórias. Além disso, o valor é distribuído proporcionalmente entre todas as equipes onde um jogador esteve registrado nos últimos 2 anos. Com tudo isso em conta, o Copa do Mundo FIFA de 2022 compensou 440 clubes em 51 federações nacionais. O valor foi de 10.950 dólares por dia, por jogador. Entre os clubes que receberam algum tipo de retribuição, houve 78 que disputavam a segunda divisão, 13 na terceira, 5 na quarta e até 1 de quinta divisão que foi beneficiado. Foi o Boreham Wood FC, da National League inglesa, graças à participação do galês Sorba Thomas. Claro que quem mais recebeu foram as grandes potências, pois concentram mais futebolistas. Quem liderou o ranking foi o Manchester City e o FC Barcelona, com 4,5 milhões de dólares cada um, seguidos pelo Bayern de Munique com 4,3 milhões. Mesmo assim, não sei se perceberam, mas esses valores são total e completamente insignificantes para essas instituições. Caramba, verdade, né? 4 milhões, pô, não paga nem um salário, nem... Ah, sei lá, mano, não paga nem menos de 0,5% da despesa dos clubes, né? Isso aí é pouco, né, mano? Pro Brasil seria muito, né? Pro Brasil seria, pô, uma grana da hora, né? Pros outros, aqui pra América, né? Mas pra Europa, mano, os caras estão acostumados ali com muito dinheiro, né, mano? Para dar perspectiva, pensem que, nesse ano, tiveram receitas de 970 Olha a diferença, mano. 970 milhões pra 4, 3 milhões, mano. Tá louco, é muita diferença, mano. 948 e 875 milhões de dólares, respectivamente, o que mostra que o valor da FIFA não representa nem 1% do total, não move a agulha. Então, enquanto o Boreham Wood FC, ou o CS Herediano da Costa Rica, que recebeu 1.144.320 dólares por esta via, estavam muito contentes, os grandes não tinham nada a comemorar. No entanto, em caso de lesão, o valor seria consideravelmente mais alto, atingindo um limite máximo de 7,5 milhões de dólares, devido justamente ao que aconteceu com Michael Owen naquele momento e depois ao que a European Club Association negociou. Continua sendo menor que o custo total que a instituição enfrentará, mesmo sem considerar o impacto desportivo, mas é um primeiro passo. Para a FIFA, por outro lado, embora as mudanças recentes pareçam batalhas perdidas, a situação é incrivelmente favorável. Pensem que a estimativa de faturamento para a Copa do Mundo de 2026 é de 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Caraca, moleque, é muito dinheiro, doido. 335 Caraca, 8 bilhões, moleque. Agora faz diferença no time, agora nos clubes. Tá louco, é dinheiro demais, pô. milhões que irão para os clubes representarão apenas 4% do que o evento arrecadar. Não seria de estranhar que, no futuro, os clubes continuem a lutar por uma fatia maior do bolo. No fim das contas, o que seria uma Copa do Mundo sem figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland e tantos outros? Basta ver o que acontece nos Jogos Olímpicos. Lá, os clubes podem sim se recusar a ceder suas estrelas e é algo que, de fato, acontece frequentemente. No fim das contas, isso faz com que tanto a qualidade do evento quanto o interesse da audiência sejam consideravelmente menores. O único prêmio de consolação que os clubes têm é que, se estão buscando compradores para seus jogadores, não há melhor momento para mostrá-los do que a próxima Copa do Mundo. Caramba, é verdade mesmo, né? Nas Olimpíadas mesmo, pô, os caras nem... Não faz nem questão de jogar, né? Faz nem questão de ir mesmo. Até o próprio jogador faz nem questão de ir, né, mano? E não há dúvida, é que todos os diretores estarão grudados na TV, vendo seus jogadores, seja rezando para que não se lesionem ou para que, na próxima jogada, a bola vá no ângulo. O que vocês acham? É justo o que a FIFA distribui ou É algo deve mesmo, mudar no mano. sistema? Lemos vocês nos comentários. E aí, eu entendi, e vocês entenderam? Achei o máximo o vídeo desse cara aqui, hein? Agora eu tô esperto, porque os clubes odeiam o Mundial. Odeia e também gosta, né? Fala a verdade.